Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema de hoje, muito bom, pastora, como todos, né? O tema é o glorioso ministério da justiça de Deus. E o nosso texto, né, pastora? Está na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Acompanhe comigo. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais a glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque o que estava desaparecendo teve a sua glória. Muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Amém. Então, pastora, nós estamos aí diante de um ponto, né? Uma situação do apóstolo Paulo. Ele escreveu uma primeira carta à igreja de Corinto, trabalhando alguns problemas muito sérios. E a igreja ali, alguns, né, não gostaram muito de algumas situações que o apóstolo Paulo trabalhou. Então ele escreve essa segunda carta ali, mais no sentido de se reconciliar com eles, se aproximar a ele. O fato é que o apostolado de Paulo, a sua integridade, as suas cartas, as suas palavras, e até mesmo a conduta dele estava em jogo por alguns que estavam ali. Claro que sendo influenciados por alguns, até que se diziam super apóstolos, né? Conhecedores que eram até melhor do que o apóstolo Paulo, que tinham cartas de recomendação e tudo mais. E diante dessa situação, que Paulo, diante de tudo isso, né, que ele, mais uma vez, ele vai apresentar aqui uma defesa, ele vai falar algo aqui muito interessante, né? Ele vai também introduzir a doutrina da nova aliança, em contraste com a antiga aliança. Paulo fala sobre a essência da nova aliança e como podemos descobrir o segredo dessa vida vitoriosa dentro, pastor, da nova aliança. Paulo está falando também de um ministério que é muito mais superior e glorioso, que é, inclusive, o tema da nossa pregação, o ministério da justiça de Deus, né? Então nós vamos considerar alguns pontos aqui rapidamente desse ministério da justiça de Deus, dessas falas do apóstolo Paulo, dessa defesa dele. E a primeira coisa que ele fala, pastora, para a igreja de Corinto, para os irmãos que estão ali, é sobre uma carta. Sim, até mesmo porque ele faz uma pergunta, né? Será que nós vamos ter que pedir carta a vocês, levar carta nossa como recomendação e tudo? Mas no versículo 2 ele vai dizer então
ele afirma, né, que nós somos uma carta que todas as pessoas irão ler. Então, muita atenção agora no seu coração nesse momento. Você é uma carta aberta ao mundo. Todas as pessoas irão ler, né, pastor? E aí nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual é o conteúdo dessa carta? Né? Será que o que eu estou escrevendo, o que as pessoas estão lendo na minha vida, na sua vida, né, pastor? Como que é, quando eu ando, para que direção eu vou, né? Quando eu digito com meus dedos alguma coisa, o que é que eu estou digitando, o que de fato está no meu coração. Onde eu estou navegando. Que site eu estou navegando com frequência, né? Então tudo isso revela o conteúdo dessa carta. Tudo isso revela o conteúdo da sua carta, que está aberta ao mundo, né, para que o mundo possa ler. Toda carta tem um assunto também, né? Quando escrevemos uma carta, ela tem um assunto. Então, nós deduzimos que o conteúdo da nossa carta, dessa carta, né, é uma mensagem que precisa, então, trazer o quê? O Evangelho do Senhor. Essa mensagem, né? Essa mensagem tem que ser o Evangelho do Senhor, porque nós não podemos ser uma carta sem conteúdo, não tem um alvo, não tem um propósito, né, pastor? Então, qual tem sido o conteúdo da sua carta, né? Então, Deus, ele faz um pedido a todos nós. Ou mudamos o conteúdo da nossa carta, né? E tiramos tudo o que tem mundano nesse conteúdo, né? As coisas, questões próprias do mundo, do sistema, né? Ou não poderemos nos intitular como verdadeiros cristãos e cristãs. Pastor, é uma contradição, né? Intitular e depois o conteúdo não dizer a respeito, fica muito difícil isso. Uma carta, né? que não é a carta de Cristo, né, pastora? Uma pessoa que não reflete a glória de Deus, a glória do Senhor, que não está sendo transformado na sua própria imagem, como diz a própria palavra de Deus, né? Então, precisamos mudar. E o autor dessa carta é Cristo, né? É necessário que nós entendamos, porque ele também é o seu remetente. Veja bem, ele compôs essa carta. Nós somos uma composição de Deus. Aleluia. É necessário nós entendermos isso, né? Nós somos um poema de Deus ao mundo. Meu Deus, é muito forte isso, pastor. Exatamente. Nós somos a carta de Cristo, né? A mensagem do Evangelho, né? Ela não é escrita com tinta que se apaga. Pelo contrário, ela é escrita pelo Espírito nos corações, pastor, que é algo muito forte, né? Não é em pedra de tábuas e tudo, mas é nos corações. Quando uma pessoa se converte a Cristo, então, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Entenda isso. Talvez, pastor, esteja desgastado por algumas questões, mas ninguém apagou, né? Está lá. Bendito seja Deus por isso. Só o Evangelho de Cristo transforma vidas. A verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus para você e para mim. Então, a antiga aliança, ela foi gravada em tábuas de pedra, mas a nova aliança foi escrita nas tábuas dos nossos corações, portanto, de carne para a glória de Deus. Pastor, e aí tem mais um ponto. Nós somos uma carta aberta e depois, então, ele fala que... Paulo vai falar que a nossa capacidade vem de Deus no Espírito. Amém. Não é na carne, né? Ele começa a partir do versículo 4, pastor, em diante, dizendo que é por meio de Cristo que eles têm, né? Que ele tem tal confiança. E aí ele vai dizer essa palavra, que a nossa capacidade vem de Deus. E hoje nós percebemos pessoas que buscam muito se capacitar. Buscam mesmo ter uma capacidade e buscam coisas de autoajuda. Nós estamos saturados hoje, pastora, constantemente por mensagens que prometem sucesso imediato, né? Livros de autoajuda estão cheios nas bibliotecas para vender, eles são os livros mais vendidos e prometem a felicidade instantânea. Prometem isso, a pressa para a vitória nos leva a buscar soluções até como estilo fast food, que são rápidos, né? Inglês em um mês, né? 7 passos para enriquecer. Me tornar o maior vendedor do planeta. Ande como um milionário. Você tem poder, desperte o gigante que está dentro de você. Então assim, vem para Cristo, seus problemas acabaram.
Então são coisas assim, como se a pessoa ela tivesse capacidade de vencer. Então Paulo, contrariando essa enxurrada, pastora, de conceitos humanistas, e diz que a força dele não vem de homens. Aleluia. Não vem, né, de dentro dele, mas vem de cima, vem do alto, vem de Deus. A questão não é como buscar autoajuda, livros de autoajuda, mas a questão aqui é que Paulo está falando que nós precisamos buscar a ajuda do céu, a ajuda do alto. Você e eu precisamos buscar a ajuda do alto, né? Então a velha aliança, ela vai estar tentando o tempo todo que o homem, né, faça coisas para ficar melhor, né? Que o homem fazer o seu melhor para agradar a Deus e tudo mais, mas a nova buscar força em si mesmo, mas a nova aliança que Deus tem para cada um de nós, Deus faz tudo, é Deus fazendo tudo, transformando, né? E ele vai falar desse mesmo tema aqui, nesse mesmo conceito, da vida do ministério do Espírito, pastor. É o ministério da vida. O ministério do Espírito é o caminho que nós devemos, eu e você, percorrer. Todos nós devemos percorrer. O novo caminho do Espírito é uma estrada que nos leva a realmente ter um encontro maravilhoso com o Senhor. A Bíblia diz que em Cristo há um novo viver. Amém. Há um novo caminho. É o caminho do Espírito. A vida cristã não é uma técnica, pastor. As pessoas querem técnicas, as pessoas querem uma fórmula para gerar um resultado, uma receita, como se fosse uma receita de bolo, para tornar a vida melhor, mais saborosa. Não. A verdade não é algo instrumentada, né? Não é uma orquestra, não é algo preparado, não, nada disso. Nem ensaiado. Não é ensaiado de forma alguma. O novo caminho do Espírito, né, tudo que fazemos vem de um coração que já se chegou a Deus. Amém. Certo? Que está ancorado nesse relacionamento com Deus, que procura em Deus a alegria, a esperança necessária para continuar vivendo a cada dia melhor e mais, né, na presença do Senhor, que não exige nada, mas celebra Deus em tudo. Amém. Nós precisamos celebrar Deus em tudo. No novo caminho do Espírito, a verdade, ela é personalizada, né? É uma pessoa, é Cristo, né? Então nós precisamos realmente entender que a nossa força vem do Senhor, né? Paulo vai falar exatamente isso, que ele não buscou nenhuma força, mas ele sabe que realmente a nossa capacidade vem de Deus. Amém, glória a Deus. Portanto, nós temos aí dois ministérios, evidentemente, né? O ministério da condenação e o ministério da justiça. É um contra o outro, né? Ministério da condenação versus com o ministério da justiça. É oposto, né? É oposto, é um contra o outro, exatamente. Então, o ministério da condenação, a velha aliança, por quê, pastor? Porque a lei, ela sempre vai apontar condenando, né? Sim. E aí, então, por isso que colocou aqui o ministério assim, da condenação, né? Ela aponta a culpa, sempre. Toda pessoa que vai na lei, ela recebe uma condenação, então ela vai recebendo culpa sobre culpa, né? Ela lavra uma condenação, você fez isso, portanto será punido dessa e dessa forma e tudo. Então o problema não é a lei, ela até aponta onde está o erro, né? O problema não é a lei, a palavra do Senhor diz que a lei ela é santa, ela é justa e que ela é espiritual. Ela é boa. Ela é boa, né? Mas a carne, ela é fraca. Nós somos fracos. É doente, né? A carne é impotente, como diz os Romanos 8, verso 3. A nova aliança, ela é o ministério da justiça, por quê? Porque o pecador é justificado pelo sangue de Jesus, né? Talvez quando a gente fala em justiça, às vezes a gente já fica sentindo um pesaroso, mas essa justiça, ela nos justifica, né? E isso é muito forte para as nossas vidas. Então, pelo sangue de Jesus, Cristo, como nosso substituto, paga então a nossa dívida. Pagou a nossa dívida. Né? Ele pagou, ele sofreu no seu corpo o castigo do nosso pecado e morreu no teu lugar e no meu lugar. Portanto, deu-nos o perdão, mas também põe ele põe em nós, a nossa conta, né, uma infinita justiça. Então, assim, quando digo põe, eu vou falar acreditar, né? Ele creditou na sua conta uma justiça infinita, né? Infindável. Então, de tal maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus para nós, e né? Essa velha aliança, a glória, ela existe uma glória. Né? Uma glória
que a gente chamava glória do velho pacto, mas ela desapareceu. Desvaneceu. Né? E a palavra de Deus até fala que o fim da lei é Cristo, está lá em Romanos 10, 4. Né? Mas, quando nós observamos o brilho do rosto de Cristo, né, que é permanente, e esse brilho, pastor, representa assim a nova aliança. É uma aliança que é permanente e mais revestida de glória. Por isso que Paulo vai falar que é muito mais superior, é muito maior essa glória da nova aliança do que foi a glória que existiu de fato, né? Quando Moisés desce ali, né, com as tábuas da lei, seu rosto brilhava, né, da glória, resplandecia de Deus, né? Mas em Cristo, a nova aliança, a glória é superior, pastor. Amém. A nova aliança, ela é a força para uma vida vitoriosa. Ela não vem da terra, vem do céu. É necessário nós entendermos isso. Não vem do homem, mas vem de Deus, né? Viver na nova aliança é viver com ousadia. Vê como está em 2 Coríntios 3,12. Pois é viver confiando em Deus e não em si mesmo. Porque no momento, pastor, que a gente confia em nós mesmos, confiamos em nós mesmos, chega um momento que você desmorona, né? Tem pessoas que não sabem, pastora, que esse ministério da justiça, essa vida no Espírito, que é a mesma coisa, essa nova aliança, ela tem um poder dentro de nós, pastora, que nos impulsiona, que é o poder do Espírito Santo. Né? Até a gente podia usar aqui uma ilustração que na pregação falei, que é como uma pessoa que compra um carro e ela não sabe que o carro tem motor e ela anda empurrando o carro. Vai para casa, chega em casa e empurra o carro, mostra o carro bonitão para a família e tal, cansado, sai para passear com a família e ele vai empurrando o carro, volta empurrando o carro, cansado, busca saber meios, né, como é que é a melhor forma de empurrar o carro. Aí alguém chega para ele e fala: meu amigo, o carro tem um motor, é só você ligar. Então nós temos um poder. Vai facilitar a sua vida para sempre. Vai facilitar, né? Nova aliança é isso, né? Quem está na antiga aliança anda empurrando a sua vida. Na nova aliança não, nós temos um poder que nos impulsiona, que realmente nos leva, porque você tem um motor chamado Espírito Santo dentro de você. Amém, pastor? Amém. E nós concluímos então, dizendo que o Espírito Santo continua falando, batendo na porta dos nossos corações, para que nós possamos abrir, porque Jesus quer entrar, deixe que ele entre, para ele apagar as mentiras, para que ele escreva, venha reescrever um novo conteúdo na sua carta, apagando assim as mentiras do diabo, porque o diabo fala mentiras e às vezes a gente acredita mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus, pastora. Sim. Então, ele quer apagar as mentiras que escreveram no seu coração. Então, deixe Jesus refazer uma nova carta, deixe ele transformar a sua vida na mais linda carta de amor que só ele pode escrever, pastor. Glória a Deus. Então, se tem algo faltando no seu coração, às vezes a gente pensa que está faltando algo, né? Talvez seja o prazer e a satisfação em Deus, pastor. As pessoas parecem que não têm mais prazer, satisfação em Deus, no seu supremo tesouro, na sua capacitação, na capacidade de Deus. Né? E a gente pensa que tem alguma coisa errada conosco, com a nossa caminhada, com a nossa vida cristã. Talvez seja porque as pessoas buscam satisfação em outras coisas, mas não buscam satisfação em Deus, né? Querem valorizar o prazer para si mais do que a glória de Deus, né? Então é tempo de mudança, pastor. Em nome de Jesus. Tempo de... está na hora de a gente deixar esse cansaço, essa questão difícil de buscar a Deus, esse desânimo para trás. É tempo de abandonarmos tudo que nos impeça de uma experiência profunda com Deus e buscar a presença do Senhor, né? A presença de Deus continua. Deus está falando ainda hoje. Ande na minha presença e seja perfeito. Deus está falando, né? Então, eu tenho um livro que nós estamos lendo, pastor, que fala sobre fascinação. Né? Eu peguei até uma parte falando assim: precisamos ter fascinação por Jesus Cristo, porque ele fala que a fascinação produz transformação. Né? A gente percebe pessoas fascinadas por time de futebol, por tantas coisas, as pessoas se transformam. É verdade. Então nós precisamos ter fascinação por Cristo, porque a fascinação produz transformação, a fascinação também produz, o livro diz, imitação. Amém? Que você possa realmente ter essa vida no altar do Senhor. Né? Você é uma carta, né, pastora? Uma carta para Deus. Você tem uma capacidade em Deus, no Espírito, poderosa, e que você viva pelo ministério da justiça. Vamos orar, pastora? Vamos orar. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Que o Senhor hoje reescreva nesse coração uma linda carta de amor.
Uma carta que o mundo vai ler e vai conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que ninguém viva pela sua própria força e desanime por conta disso, mas passe a viver pelo Espírito e tenha propulsão que vem do alto, o poder do céu, o poder do teu Espírito para continuar essa caminhada e em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Gera nos nossos corações a fascinação pelo céu, sim, pelo Senhor, pela tua glória, pela tua vida, pelo teu amor, pela tua vontade em todas as coisas. Eu oro assim e com essa palavra nós abençoamos cada um e cada uma, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.